semeou, mas que elas fortemente estão lá arraigadas na rocha. Aquelas, e tivemos o privilégio de ver no percurso, na pista que fizemos no acampamento regional, os séniores pelo menos passaram por ali um muro, não sei se os que me acompanharam recordam, mas vimos um muro de pedras bem toscas, com umas florinhas rosa muito pequeninas, parece que tinham sido ali cuidadosamente colocadas, e não, elas nasceram ali de uma forma natural, não foi ninguém ali, nenhum ser humano que as plantou ou que as regou. No entanto, elas decoravam muito bem aquele muro. E é realmente essas flores que a mim me dizem mais, me tocam mais, e onde eu posso ver com naturalidade a mão criadora do Senhor. É verdade que eu também vejo nos arranjos, é verdade que eu também vejo num grande buquê de flores, mas aquelas florinhas simples lá no meio da montanha ou nos campos que agora nós vemos todos amarelos, aí eu vejo claramente a mão mantenedora do Criador. E é indiscutível. E rapidamente vem à minha mente que existe um ser que tudo criou, um ser que tudo mantém, um ser que criou este mundo, embora neste momento com pecado, criou para que nós, seus filhos, pudéssemos efetivamente ser felizes. Então nós hoje vamos falar de flores, não dessas flores do campo que eu gosto imenso, mas de umas outras flores que eu também aprecio, que eu também gosto, que são os girassóis. Quando eu penso em girassóis, eu rapidamente me lembro das planícies espanholas, onde nós com facilidade vemos campos de girassóis repletos, todos virados para o mesmo lado, enormes, alguns mais altos que nós. É sobre esses girassóis ou sobre aquilo que podemos aprender com os girassóis que nós vamos refletir esta manhã. E vamos ver algumas das lições dos girassóis. Então a primeira lição que nós podemos aprender com os girassóis é que eles mantêm... Eles mantêm sempre a sua corola na vertical. Nós vemos sempre os girassóis na vertical, a sua corola está na vertical. E a verdade é que a dor e o sofrimento presentes neste mundo de pecado ameaçam quebrar o nosso espírito e podem nos levar ao desespero. Mas o Senhor, no seu amor e na sua misericórdia, Ele sustém os seus filhos e mantém as suas cabeças erguidas mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Na Bíblia nós encontramos esta bonita declaração. Vamos abrir no Salmo 3. Os salmos expressam com muita facilidade as emoções, os sentimentos, o louvor que queremos prestar ao Senhor, também as lutas e as dificuldades. E no Salmo 3:3 nós encontramos esta bonita declaração de fé em meio às adversidades, que diz: mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Davi escreveu este salmo quando fugia do seu filho Absalão. O seu filho estava disposto a fazer tudo para ter o poder. E Davi foi também traído por aqueles que ele considerava os seus servos mais fiéis. E é neste momento de dificuldade, neste momento de luta, eu acredito que não há nada que nos magoe mais do que aquilo que vem dos nossos próprios filhos, daqueles que nós criamos, daqueles que nós amamos. E uma traição vinda de um filho deve ser realmente algo terrível de enfrentar. E é neste momento de dor, neste momento de dificuldade, que Davi expressa esta expressão de amor ao Senhor. Mesmo aqueles que estavam com Davi, mesmo aqueles que se mantiveram fiéis a ele, diz no verso 2 do Salmo 3, não há salvação para ele em Deus. Mesmo aqueles que estavam ao redor dele não acreditavam naquilo que Davi estava a viver. Compreendendo o perigo, Davi decidiu fugir. Apesar da profunda dor espiritual, emocional e física, Davi expressou a sua fé em Deus, dizendo com convicção: é Ele, é o Deus que exalta a minha cabeça. Queridos, isto é verdade não só no passado, não só com Davi, mas também com cada um de nós. E Ele exalta as nossas cabeças.
Isto significa que podemos seguir em frente, porque Deus está lá. Podemos seguir com fé, com coragem, com força e com segurança, porque o seu poder mantém-nos, sustém-nos e faz com que sejamos vencedores. Por vezes, é verdade que os fardos da vida, a dor, a tristeza, a consequência de algum erro que cometemos no passado, tornam-se um peso demasiado grande. As circunstâncias, por vezes, quase ameaçam quebrar a nossa fé, mas ainda assim, nós podemos dizer como Davi: elevo os meus olhos para os altos montes, de onde me virá o socorro? Será que vem desses altares que existiam no cimo dos montes, a deuses que não falam, a deuses que não pensam, a deuses que não amam, a deuses que não sabem nada, a deuses construídos pelos homens? Não. Davi continua dizendo: o meu socorro vem do Deus eterno. E é esse mesmo Deus que fez o céu e a terra, que oferece a salvação, que oferece a vitória a cada um de nós. Esta é uma promessa encorajadora. O Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador do Universo, está lá onde nós precisamos. Está lá a escutar a nossa dor. Está lá a escutar a nossa amargura. Está lá a escutar a nossa raiva, a nossa luta, e está lá pronto a ajudar-nos a vencer. Assim, queridos, quando estamos em dor, quando estamos em angústia, quando estamos a sentir-nos sós no meio de uma multidão, é muito fácil nós sentirmos-nos sós no meio de uma multidão. É muito fácil nós sentirmos-nos sós no meio de uma igreja com 300 pessoas. É muito fácil. Mas Deus diz-nos para o buscarmos com confiança, porque Ele está a postos, está atento, está alerta para responder às nossas necessidades, às nossas súplicas. Davi dá o testemunho disso mesmo, no Salmo 40. Vamos ler. O que é que Davi diz no Salmo 40? Salmo 40, versos 2 e 3. E diz: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Deus susteve Davi. Ergueu Elias, Daniel, José e aquela mulher pecadora. E também é a promessa de Deus. Nos susterá a cada um de nós nas nossas dificuldades. Deus está a postos, Deus está disposto, com os braços erguidos, para nos fazer sair daquele lodo em que estamos, daquele charco de dificuldades onde queremos avançar, mas não conseguimos porque os nossos pés estão presos no lodo, na lama do rio. O Senhor está a postos para nos tirar daí e pôr os nossos pés firmes na rocha para então conseguirmos avançar com a sua presença. Esta é realmente a primeira lição que nós aprendemos com os girassóis. A segunda lição que nós podemos aprender, e todos nós sabemos isto, é que os girassóis seguem o percurso do sol. E por isso é que eu gosto tanto da imagem de muitos girassóis, porque eles são todos virados para o mesmo lado, estão todos voltados na mesma direção. Mantenhamos os nossos olhos firmes em Jesus. Jesus disse acerca de si mesmo o quê? Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, queridos, podemos concluir que há poder em mantermos os olhos fixos em Deus. Lembram-se da história de Pedro? E eu queria chamar a atenção das crianças. É verdade que nós hoje não tivemos uma história especial, única, um momento único e especial para vós, mais pequeninos, mas eu queria que vocês estivessem atentos agora, está bem? Ou queria que estivessem atentos sempre, mas em especial agora. Então, todos nós conhecemos a história de Pedro. Num dia de tempestade, no meio de uma tempestade, Pedro estava feliz por ver o Mestre ao vir em sua direção. Quantos de nós sabemos nadar muito bem? Os mais pequeninos sabem nadar muito bem?
O Tomás sabe. Mais ninguém sabe nadar, só o Tomás. O Marcos também sabe. Eu sei nadar muito mal. Eu nado um bocadinho e nado porque sei que logo ali tenho pé e posso me agarrar a qualquer lado, então até ali eu consigo. Mas se eu souber que não tenho pé, ou souber que a distância é muito grande, eu não me atrevo, porque realmente os meus dotes de nadadora não são dos melhores. No entanto, imaginem-se o que é, mesmo vocês que sabem nadar muito bem, o Tomás e o Marcos, que sabem nadar muito bem, imaginem o que era, no meio de uma tempestade grande, vocês veem Jesus a caminhar sobre as águas e Jesus diz: anda, Marcos, anda, Tomás, caminha comigo, porque vocês querem ir, vocês iam, no meio de uma tempestade, caminhar, não é nadar, é caminhar sobre as águas, pé ante pé, iam ou não? Já pensavam um bocadinho, não era? Pois, eu compreendo, eu também pensaria. Mas Pedro não teve esse temor. Pedro avançou. Pedro, no meio da tempestade, saiu do barco, sempre fixando os olhos naquele que estava sobre as águas. Pedro saiu do barco, pondo um pé à frente do outro, com confiança, seguindo e fixando os olhos em Jesus, ele começou a andar pelas águas. Ele manteve os olhos fixos no Mestre e caminhou. Pedro sabia que estava a fazer algo contrário à natureza. Pedro sabia que não era natural aquilo que ele estava a fazer. No entanto, ele avançava com fé. Pedro mostrou aqui a grande fé que ele tinha em Jesus. A pergunta fica no ar: quantos de nós teríamos a coragem de sair daquele barco no meio de uma tempestade para caminhar sobre as águas? Pedro teve essa fé e ele andou efetivamente sobre as águas. Mas nós sabemos a história, e os meninos também sabem. Na natureza humana e frágil, Pedro olhou para trás. Pedro desviou os olhos de Jesus. E o que é que aconteceu? Ele começou a afundar-se, porque ele retirou os olhos fixos de Jesus. E nós devíamos manter na nossa mente sempre esta ideia bem fresca. Porque não importa há quantos anos estamos na igreja, não importa a nossa posição na igreja, não importa quantas vitórias já tivemos no passado, a cada dia, a cada momento, nós temos que fixar os nossos olhos no nosso Salvador. Não podemos arriscar a deixar de olhar para Deus e afundar-nos. Não podemos correr esse risco, porque as ondas são altas, a tempestade à nossa volta é enorme, as ondas encapelam-se a cada momento e nós não podemos arriscar, deixar de olhar para Jesus. Ellen White, no livro Desejar Todas as Nações, na página 381, ela diz: olhando para Jesus, Pedro caminha firmemente, como satisfeito consigo mesmo, porém, volta-se para os companheiros no barco, desviando os olhos do Salvador. O vento ruge, as ondas encapelam-se alterosas e interpõem-se exatamente entre ele e o Mestre, e Pedro teme. Por um momento, Cristo fica-lhe oculto e a sua fé desfalece. Começa a afundar, mas ao passo que as ondas pronunciam a morte, Pedro ergue os olhos para Jesus e brada: Senhor, salva-me. E nós sabemos que efetivamente Jesus disse: não, Pedro, agora não. Olha, agora lamento, já tiveste o teu tempo. Jesus, no momento imediato, à prece de Pedro, Jesus resgata Pedro de se afundar das águas. A tempestade simboliza aqui os problemas, o mal com todo o seu poder destruidor, tudo aquilo que ameaça a nossa vida espiritual, material ou emocional. E nos dias de hoje é muito fácil nós olharmos para os nossos problemas, para as nossas frustrações, para os nossos desapontamentos, concentrarmos apenas neles, afundando-nos em pessimismo e autocomiseração. Nós, portugueses, somos extraordinários a fazer isto. Coitadinhos de nós, que estamos aqui esquecidos. O problema são as circunstâncias à nossa volta. Nós queremos levantar a cabeça, mas é difícil. As lutas são muitas. Qualquer um de nós, na nossa cultura, especialmente portuguesa, nós conseguimos fazer isto com muita facilidade. É muito fácil mantermos os olhos no difícil, na luta, fixarmos no pessimismo, na autocomiseração. Talvez sejamos como o povo de Israel,
que Deus, aquele Deus que os tirou do Egito, a sua presença era evidente durante o dia e a noite, mas quando veio uma crise, quando veio uma dificuldade, eles desviaram os olhos de Jesus, os olhos de Deus, e desencorajaram. Depois de ouvir o relato dos espias, o que é que eles fizeram? Levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Não há nada que possamos fazer. E eles tinham bem presente ainda a vitória que Deus lhes dava cada dia. A presença de Deus manifestava-se naquele acampamento de dia e de noite. Não havia espaço para dúvidas que Deus estava com eles. Mas no meio da dificuldade, ergueram um capitão e queriam voltar para o Egito. Eu não estou a criticar o povo de Israel. Eu estou apenas a lembrar o que aconteceu com eles. Porque com muita facilidade acontece o mesmo connosco. Mantermos os olhos fixos em Jesus no meio da dificuldade requer uma grande dose de fé. Requer uma grande dose de fé para nos apegarmos às promessas, mesmo quando o futuro parece incerto. Requer uma grande dose de fé para perseverarmos, mesmo quando dia após dia só vemos nuvens negras. Não é fácil. Ou somos loucos e vivemos alheios à realidade e andamos sempre com um sorriso meio desorientado no nosso rosto, ou então somos homens e mulheres de fé, que apesar das nuvens negras, confiam nas promessas do Senhor. É preciso uma grande dose de fé para lembrarmos que Deus conduz as nossas vidas e todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Nós poderíamos ficar aqui o resto do dia, da semana. Não sei se chegaria para cada um de nós relatar os seus problemas, as suas dificuldades, as suas lutas, umas maiores, outras menores, mas todos nós temos. Então lembrem-se que é preciso uma grande dose de fé para lembrarmos que Deus está a conduzir as nossas vidas e que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. É preciso uma grande dose de fé para nos focarmos cada dia na segurança do amor e na misericórdia de Deus. É um ato de coragem, de fé, saber que apesar das minhas falhas, apesar das minhas limitações, apesar de tantas vezes eu desapontar o meu Deus, Ele ainda continua a amar-me. Ele ainda continua a exercer a sua misericórdia e a sua graça em mim, apesar daquilo que eu sou. No livro Oração, na página 11, diz que possamos manter-nos tão perto de Deus que em cada provação ou pensamento inesperados nos voltemos para Ele. Tão naturalmente como a flor se volta para o sol. O girassol não faz um esforço muito grande para seguir o sol. O girassol não tem lá o girassol mestre a comandar todos os girassóis a dizer, vá agora 2 graus para a direita, mais um bocadinho para a direita, vá todos alinhadinhos. Nós sabemos o quão difícil é nós fazermos todas as coisas ao mesmo tempo, no mesmo ritmo, apontando sempre para o mesmo foco. Mas os girassóis não precisam disso. Eles olham para o sol ou apontam para o sol com naturalidade. Então é isto que o Senhor deseja que façamos. Nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, que não possamos ficar agarrados a elas, mas possamos com naturalidade olhar para esse sol, para esse Senhor que tem realmente a vitória para cada um de nós. Os girassóis, e a terceira lição é, os girassóis assemelham-se ao sol. O que é que Jesus diz? Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Os girassóis é verdade que se parecem com o sol. E este devia ser o nosso grande objetivo da nossa vida cristã. Ser como Jesus, o sol da justiça. Vamos tentar fazer uma viagem no tempo e encontrar-nos com os discípulos quando eles percebiam e quando eles recebiam Jesus depois de eles estarem em comunhão com Deus. Os discípulos encontraram Jesus absorvido na sua comunhão pessoal com o Pai. Cristo continuou a orar em alta voz. O rosto de Jesus irradiava uma luz celestial. Parecia que ele estava na presença de Deus.
E ao regressar da oração, das orações, os discípulos viam paz no rosto de Jesus. Viam uma sensação de refrigério que impregnava todo o seu ser e que realmente apontava para a presença de Deus. Manhã após manhã, Jesus aparecia para trazer a luz do céu aos homens. Os discípulos, com inteligência, com sabedoria, eles associavam realmente as suas horas de oração ao poder das suas palavras e obras. Eles sabiam que Jesus encontrava o poder para as suas obras, o poder nas suas palavras era encontrado no tempo que ele passava falando e orando e comungando com Deus. De tal forma que os discípulos disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Eles compreenderam que a oração tem poder capaz de transformar vidas, e era aquilo que ainda há bocadinho nós ouvíamos através da música. A oração dá poder, graça e paz e capacita-nos em prol da humanidade, capacita-nos a trabalhar em prol dos outros. Por muito bem que façamos qualquer coisa, por muito bons que sejamos em qualquer área, se não for com o poder do Senhor, eu posso fazer muitas coisas, mas não vai dar grande fruto. Não vai ser inspirador para outras vidas, porque eu não estou com o poder de Deus. Há 4 características na vida de oração de Jesus que eu queria que nós refletíssemos esta manhã. Há 4 características. Uma delas, e vamos começar por ver, é a total dependência. A vida de Cristo estava ligada ao seu Pai a todo momento. A oração fazia parte da vida de Jesus. Faz parte da nossa vida a oração a cada momento. É apropriado orarmos em todos os momentos. É verdade que nós aprendemos certos rituais, desculpem a expressão, não encontro outra, mas nós sabemos que há orações que nós fazemos de joelhos, há outras que nós fazemos em pé. Quase que ficamos chocados se vemos alguém orar sentado ou numa posição não muito reverente. Mas a verdade, queridos, é que Deus nos diz que nós podemos orar a cada momento, em cada instante. Se estivermos com essas posições corretas, tudo bem. Mas se não for possível, não há problema nenhum. Na privacidade do nosso quarto, na rua, no trabalho, com os olhos abertos ou fechados, a andar ou de joelhos, na alegria, nas provações, na tristeza ou na dor, nós devemos orar ao Senhor. Não sou eu que diz, mas nós sabemos que a oração é a respiração da alma e coloca-nos imediatamente em contacto com o Criador. Não há nenhum sussurro que fique por ser escutado pelo nosso Pai Celeste. Se Jesus fez isto, por que é que nós não o fazemos? Devemos preservar em oração diariamente. Enquanto o homem, ele suplicava ao trono de Deus, até a sua humanidade estar carregada com uma enorme corrente celestial que ligava a humanidade com a divindade. Recebendo vida de Deus, Jesus comunicava a vida aos homens. Era esse o segredo de Jesus. Não era porque ele era filho de Deus, era porque ele recebia esse poder de Deus e então ele tinha o poder depois de comunicar essa mesma vida àqueles com quem se cruzava. O outro aspecto da vida de oração de Jesus é que ele tinha consciência da sua condição. Jesus aceitou a sua humanidade com todas as suas fragilidades. Jesus sabia, e nós às vezes esquecemos isto, digo eu, Jesus sabia o que é estar sujeito a paixões, às tentações e ao fracasso. Diz Ellen White: Cristo, nosso Salvador, foi tentado em todos os pontos, assim como nós somos. Contudo, ele foi achado sem pecado. Ele recebeu a natureza humana sendo feito homem e as suas necessidades eram as necessidades de um homem. Foi através da oração ao seu Pai que ele se preparou para o dever e para a aprovação. Porquê é que Jesus tinha esta comunhão com o Pai? Para receber poder, sabedoria e força, para superar as tentações, as legiões satânicas que o queriam verdadeiramente derrotar. Esquecemos nós que Satanás brada ao nosso redor como um leão, tentando apanhar algum distraído, procurando tragar a qualquer um de nós. Muitas vezes, queridos, nós estamos anestesiados pelo conforto deste mundo e não percebemos que a nossa vida eterna está em perigo. E andamos descuidados
Porque nós temos um Senhor que nos protege, porque nós temos um Senhor a quem amamos, mas esquecemos de lhe dizer que nós temos consciência da nossa condição. Esquecemos muitas vezes que precisamos de estar dependentes dele a 100%. E quando eu digo esquecemos, ou eu não estou a apontar-vos o erro, eu estou a dizer que eu também me esqueço, muitas vezes, na minha autossuficiência, na mania que não preciso dos outros para nada. Muitas vezes isso pode ser impeditivo para que Deus me ajude na minha vida espiritual, para que Deus me ajude a melhorar aquilo que há a melhorar, que só com o poder dele é que eu posso fazer. Reparem o que Ellen White diz. O que podem os anjos do céu pensar dos pobres e indefesos seres humanos que estão sujeitos à tentação, quando o coração de Deus, com o seu infinito amor, anseia por eles, pronto para lhes conceder mais do que eles podem pedir ou pensar, e ainda assim, eles, nós, oramos tão pouco e têm tão pouca fé. Os anjos gostam de estar perto de Deus. Contudo, os filhos desta terra, que precisam tanto da ajuda que só Deus pode dar, parecem satisfeitos por andar sem a luz do seu espírito, sem a companhia da sua presença. Todos nós somos desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus. Precisamos de ir aos pés de Jesus diariamente para sermos cobertos pela sua justiça. Precisamos do seu espírito, do seu poder para sermos vitoriosos e cumprirmos a nossa missão. Em sincera humilhação diante dele, reconhecendo as nossas fraquezas, então seremos fortes em Deus. É este o segredo. Foi este o segredo de Jesus e é este o segredo de cada um de nós se queremos verdadeiramente ser vitoriosos. O outro aspecto da vida de oração de Jesus é que ele efetivamente, andei aqui muito rápido, Jesus sentia um amor profundo pela humanidade. O seu coração estava cheio de ternura, de compaixão pelos perdidos. Jesus orava noites inteiras a orar por aqueles que eram tentados. A sua vida alternava-se entre a montanha e a multidão. A sua vida alternava-se entre pedir poder de Deus e depois distribuir e manifestar esse poder na multidão. A oração e o trabalho em prol das almas absorviam o tempo de Jesus. E nós? O que é que nós fazemos, irmãos? Mostramos nós a nossa compaixão por os outros, a compaixão de Jesus, ou ficamos imperturbáveis perante a dor e o sofrimento do outro? Quantos ao nosso redor estão a morrer de desespero, a implorar para encontrarem um propósito para as suas vidas, ansiando por palavras de amor, de esperança, necessitados do perdão e da salvação? E o que é que nós fazemos? Passamos imperturbáveis? Passamos, não nos sentindo incomodados com aqueles que estão à nossa volta, que anseiam por uma palavra de esperança? Ou fazemos como Jesus? Que há montanha, que há fonte para buscar as forças necessárias, para depois amar os outros profundamente. Amar com atos. Amar com palavras é muito fácil. É muito fácil eu dizer que gosto de vocês. Não custa nada, não dói, não apanho nenhum choque. Mas é mais difícil eu demonstrar esse amor por cada um de vós, com as minhas ações. E Jesus demonstrava com ações. O que é que Jesus fazia? O que é que nós podemos fazer? Misturar-nos com as pessoas, amá-las, descobrir as suas necessidades, trazê-las em oração fervorosa ao Pai que está nos céus. Jesus orava por aqueles que achavam que não precisavam da sua oração. Jesus chorava por aqueles que achavam que não precisavam que ninguém chorasse por eles. Ser como Jesus significa viver uma vida de oração e trabalho pela humanidade. Não basta apenas orarmos. É preciso agirmos, demonstrando realmente que amamos aqueles que estão ao nosso lado. Jesus tinha na sua vida momentos para a oração privada. Jesus tinha sítios secretos de oração. Ele gostava de ficar em comunhão com o seu Pai, na solidão da montanha. Cada um de nós também devia ter a sua montanha. Um lugar para estar a sós com Deus. Qualquer lugar onde nós possamos ser livres para abrir a nossa alma a Deus, confessar os nossos pecados e medos, partilhar as nossas alegrias e desejos mais íntimos sem qualquer interrupção.
se pensam que ninguém se preocupa convosco, se pensam que estão sós no mundo, se pensam que ninguém gosta de vocês, lembrem-se que qualquer preocupação nossa é objeto da atenção de Deus e nunca o desgastamos com os nossos pedidos. O Senhor não diz, já estou farto de ouvir isso. Quantas vezes nós dizemos aos nossos filhos, outra vez isso? Já falamos sobre esse assunto. Não vale a pena repetir. Já estou cansada de te ouvir. É, não é? Pois é. Mas Deus nunca faz isto connosco. Nós nunca o desgastamos, nunca Ele perde a paciência com dizermos 50 vezes a mesma situação. O Senhor não perde realmente a paciência connosco, não, o seu amor não fica diminuído. No silêncio e na tranquilidade das nossas almas, Deus deseja falar-nos. Nada, e vamos ler uma passagem aos pés de Cristo, que diz: consagrai-vos a Deus pela manhã. Nada pode substituir o poder da oração privada. Consagrai-vos a Deus pela manhã. Fazei disto a vossa primeira tarefa. Seja a vossa oração: toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Aos teus pés deponho todos os meus projetos. Usa-me hoje em teu serviço. Permanece comigo e permite que toda a minha obra se faça em ti. Esta é uma questão diária. Cada manhã, consagrai-vos a Deus para esse dia. Submetei-lhe todos os vossos planos para que se executem ou deixem de se executar conforme o indique a sua providência. Assim, dia a dia, podereis entregar às mãos de Deus a vossa vida e assim ela se moldará mais e mais segundo a vida de Cristo. É quando nos consagramos ao Senhor cada dia. É quando incluímos Deus na nossa agenda do fazer ou deixar de fazer. Porque muitas vezes o Senhor também nos vai dizer, não, é verdade que tinhas planeado isso, mas não se enquadra no plano que eu tenho para ti. É nessa consagração que nós podemos verdadeiramente encontrar a vitória. Eu queria contar-vos uma experiência verdadeira, porque muitas vezes nós achamos que quem sou eu, sozinha no meio da minha família, para estar a orar, para estar a interceder? Quem sou eu sozinha nesta igreja tão grande, para que o Senhor me ouça? O que é que eu posso fazer se sou apenas eu que tenho esta visão? Se os outros ainda não compreenderam isto ou aquilo, o que é que eu posso fazer sozinho? O lema da ADRA e dos jovens e todos os departamentos da igreja passa esta mensagem: muda o mundo, uma vida de cada vez, não é? Não é muda tudo o que está à tua volta, muda os 300 membros da igreja. Não, Deus diz para nós permitirmos que Ele faça essa ação em nós. Há um jovem, esta história ou esta experiência aconteceu há muitos anos atrás. Um jovem chamado Salvador Marquício, ele emigrou para os Estados Unidos de Itália. E ele foi de Itália para os Estados Unidos porque ele queria trabalhar, ele queria ganhar muito dinheiro, e todos nós sabemos o que é, ou imaginamos o que é o sonho americano. E este jovem também tinha o sonho americano, de ir para aquelas terras para trabalhar, é verdade, mas para juntar muito dinheiro. Ele não conhecia Jesus, e a determinada altura da sua estadia nos Estados Unidos, ele ficou muito doente, e ele ficou num hospital adventista de Santa Helena, na Califórnia. Os enfermeiros e os médicos daquele hospital adventista verdadeiramente amavam Deus. E eles tratavam este jovem com todo o carinho, tratavam tecnicamente, mas tratavam também de uma forma muito amorosa, falando-lhe de Jesus, falando do seu grande amor, à medida que aquele jovem ia passando ali vários dias. A sua recuperação foi lenta, mas ele teve a oportunidade para ouvir falar muito de Jesus e para testemunhar esse mesmo amor nos atos dos enfermeiros e dos médicos. Quando o hospital lhe deu alta, o que ele mais queria fazer, o que o trouxe de Itália para os Estados Unidos era o sonho americano, mas neste momento os seus planos eram outros.
Quando ele saiu daquele hospital completamente curado, ele sentia no seu coração que devia ir para qualquer lado onde ainda não tivessem ouvido falar de Jesus, para ele então começar esse trabalho. E assim ele decidiu ir para o México, porque ali havia muitas pessoas que ainda não conheciam quase nada sobre Jesus. Ele vendeu livros que falavam sobre o amor de Deus e sobre a sua segunda vinda. Ele estudou a Bíblia com muitas pessoas e muitas entregaram a sua vida a Jesus. Devido ao seu trabalho, apenas de um jovem, devido ao seu trabalho, devido às suas orações, ao seu empenho, à sua dedicação, foi construída no México a primeira igreja adventista. Depois outra e outra e outra. E hoje existem mais de 3.000 igrejas adventistas no México. E nós podemos pensar, tudo isto começou pelo trabalho apenas de um jovem. O trabalho missionário daquele jovem, ao ensinar as pessoas sobre Jesus, ao viver o amor de Jesus, fez realmente produzir muito fruto. Todos nós sabemos o tamanho da semente de girassol. É uma semente muito grande? É uma semente pequenina, não é? Nós facilmente metemos uma colherada de sementes de girassol na boca e não nos atrapalhamos nada, não precisa de ser uma a uma. As sementes de girassol são realmente muito pequeninas. E esta semente pequenina pode ter o nome de Salvador Marquício, pode ter o nome de Paulo, pode ter o nome de Inês, de Adelina, o nome de cada um de nós. Nós podemos ser esta semente pequenina que, plantada, se regada, se a colocarmos ao solo, o que é que irá acontecer? O que é que irá acontecer a essa pequena semente? Se a regarmos, se a plantamos primeiro, se a regamos, se cuidarmos dela pondo ao sol, o que é que vai acontecer? A natureza vai funcionar e aquela semente vai germinar. Ela irá crescer. E depois de algum tempo, aquela pequenina semente será um bonito girassol. Quantas sementes nós plantamos? Apenas uma? Sabem, eu não percebo nada de flores, mas dizem os entendidos que uma flor de girassol, não os girassóis de jardim, aqueles mais pequeninos, mas aqueles grandes, que depois se fazem os óleos e essas coisas todas, essa corola, aquela parte castanha do girassol, pode ter ali cerca de 2.000 sementes. Ou seja, uma pequena sementinha de girassol pode dar origem a cerca de 2.000 sementes. Então é isto que o Senhor nos está a dizer. O Senhor diz-nos, és pequenino, és sozinho no sítio onde estás, és sozinho na tua família a acreditar em mim, não te preocupes, porque eu posso fazer de ti uma grande planta que pode vir a dar realmente muitos frutos. A semente que se desenvolve produz muito mais sementes e é isso que Jesus também quer fazer na nossa vida. E nós rematamos com esta frase: se amarmos a Deus, andarmos com Ele diariamente e partilharmos o seu amor com os outros como um girassol, então nós vamos produzir muito fruto. Sejamos, queridos, determinados, é a minha oração para mim e para cada um de vós, que sejamos determinados em viver diariamente como Jesus viveu e orar como Jesus orou. E então, de forma natural, a nossa vida dará os seus frutos, não para nós mesmos, mas para a honra e glória do Senhor. Que Deus nos ajude. Vamos agradecer a Deus este culto esta manhã, cantando o hino Vida em Olhar, 207.
Bondoso Deus, muito obrigado, Senhor, porque nos permitiste vir aqui à parte para juntos louvarmos o Teu nome. Muito obrigado, Senhor, porque cuidas de cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, porque este universo que nos separa não é impeditivo, Senhor, para que Tu tenhas o Teu olhar de amor, os Teus braços estendidos a cada um de nós. Ó Senhor, ajuda-nos, tal como nós cantamos, ajuda-nos, Senhor, a olharmos para Ti. Olharmos para Ti, Senhor, nas alegrias, nas vitórias. Olharmos, Senhor, para Ti reconhecidos que Tu és realmente o vencedor, o vitorioso na nossa vida. Dando graças a Ti, Senhor, pela vitória que nos concedeste. Mas ajuda-nos, Senhor, também a olharmos para Ti. Nas dificuldades, nas lutas. Quando, Senhor, o peso, o fardo, Senhor, nos apontam a olhar para baixo. A olharmos, Senhor, apenas para a terra batida. Mas, Senhor, ajuda-nos. Dá-nos a força, a ousadia, a coragem de, mesmo na dificuldade, mesmo na dor e na luta, Senhor, ajuda-nos. Dá-nos a coragem para olharmos para Ti. Reconhecidos, Senhor, que Tu tens a vitória pronta a ser concedida a cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a dependermos inteiramente de Ti. Para juntos, Senhor, então, sermos vitoriosos. Nas pequeninas coisas e nas grandes coisas. Para que, acima de tudo, Senhor, os outros possam ver nessa postura, nesse estilo de vida, não a nossa filosofia, não a nossa visão da vida, mas para que eles possam ver, Senhor, refletido em nós, refletido em cada um de nós, Senhor, o Teu grande amor, refletido em cada um de nós o caráter vencedor de Jesus. E que um dia, Senhor, quando o Teu Filho voltar, porque acreditamos que Ele vai voltar de novo, quando Ele voltar, Senhor, que nós possamos estar de braços abertos para esse encontro. Ó Senhor, vencedores em Ti, vencedores dependendo do amor e da vitória do Senhor. Senhor, age nesta igreja, age em cada um de nós, membros desta igreja, em cada amigo que nos visita esta manhã, em cada amigo que nos possa estar a escutar via internet. Ó Senhor, que Tu possas agir, transformar, aperfeiçoar a vida e o caráter de cada um de nós, para estarmos aptos para esse encontro nas nuvens dos céus. Vem Tu, Senhor, ser o pastor desta igreja, o diretor de todas as atividades, o orientador de todas as escolhas, de todos os projetos que esta igreja tem. E que cada um de nós, Senhor, possa viver de acordo com o plano que Tu tens para esta igreja, de acordo com o plano que Tu tens para cada um de nós como únicos e individuais, mas também como famílias, como, Senhor, membros desta igreja que está aqui em Canelas. Toma-nos nas Tuas mãos, Senhor, te pedimos mais uma vez. Lembrando, Senhor, também aqueles que estão doentes, também lembrando, Senhor, dos Seus cuidadores, que Tu a todos possas animar e fortalecer. E usa-nos, Senhor, para também possamos ser bênçãos na vida de cada um. Te pedimos e Te agradecemos tudo. Não porque mereçamos, mas Te pedimos nos méritos de Jesus. Amém.
Senhor, quero me entregar nos teus caminhos, quero andar e segurar a tua mão e receber